Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis, compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Programa Ponto a Ponto. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. É uma alegria, uma satisfação estar com vocês aqui novamente. E hoje, o nosso entrevistado muito especial é o pastor Gerson Tudela. Ele que é pastor da Igreja CIA, Centro Internacional do Avivamento. Ele é casado com a pastora Karina Tudela, pai de 2 filhos e também trabalha com pecuária. Ele está com a igreja já há 12 anos aqui na cidade de Maringá e nós vamos estar tratando de um assunto muito importante que é a volta de Jesus. Não percam daqui a pouquinho após o intervalo. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Patriotas Conservadores Maringá. Os Patriotas Conservadores de Maringá é formado por pessoas que defendem a família brasileira, os princípios cristãos, a moral e os bons costumes. Somos patriotas e conservadores. Queremos o melhor para o nosso país, pois o futuro dos nossos filhos depende das nossas escolhas. Junte-se a nós. Nos sigam no Instagram, @Patriotas Conservadores de Maringá. Quer alcançar seus grandes sonhos? A Unicesumar vai junto. Quer liderar tendências ao invés de segui-las? A gente dá todo o apoio. Participar de decisões importantes? Aqui você vive experiências do mercado de trabalho. Seja qual for o seu propósito, na Unicesumar você encontra tudo o que precisa para transformar os desafios em grandes conquistas. Aonde você quer chegar? Vai com a Unicesumar. Programa Ponto a Ponto. E já estou aqui no programa com o pastor Gerson Tudela, ele que é da Igreja CIA, Centro Internacional do Avivamento. Seja muito bem-vindo, pastor Gerson, aqui no meu programa. É uma alegria estar com você aqui. Ok, muito obrigado, Gisele, que Deus abençoe. O prazer é todo nosso. Amém, pastor. Muito obrigado pelo convite e nós podermos estar aqui contribuindo, ajudando, trazendo mais informações aí a todo o público que tem te acompanhado. Muito obrigada, pastor. E nós vamos estar tratando de um assunto muito importante, que é a questão da volta de Jesus, né, pastor? Isso. Nós estamos vendo aí essa questão da guerra que está acontecendo entre Israel, né, e lá Hamas. Fala para nós um pouquinho sobre essa questão. O que você acha que essa guerra já está prevendo aí a volta de Jesus? Fala para nós um pouquinho, pastor. Todos os indícios que nós estamos passando está estreitando, está chegando o momento para a volta de Jesus, mas ainda não é a hora. Mas a Bíblia fala, sobre os estudos proféticos, apocalípticos. Então nós temos 2 livros na Bíblia bastante profundos, que é o livro de Daniel e o livro do Apocalipse, onde um se encaixa no outro. Isso. Israel, ele é o centro de toda a história, porque tudo começou lá e tudo vai terminar lá. Verdade. Então todo o processo, Jesus, a cruz também foi tudo lá. Então através disso, através de lá, vem para nós os sinais, do que está por vir. Sim. Tem um texto muito interessante, que ele está no livro de Daniel, no capítulo 9, onde ele tem uma revelação. E ali Daniel, ele fala das 70 semanas, e ele fala no versículo 9, no 26 e no 27, ele diz assim: e depois das 62 semanas será cortado o ungido e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário,
O seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, e então determinará a desolações. Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais, e sobre as asas da abominação virá o assolador até a destruição determinada, o qual será derramada sobre o assolador. Olha só. Então aqui está todo Tá explicando. um ato, as profecias que hão de acontecer. Sim. Então aqui ele fala das 70 semanas que haveria de se cumprir, menos uma, que é o governo do anticristo, 7 anos, e que nós, né, como igreja, haveríamos de passar por esse período. Também Jesus fala em Mateus 24, né, sobre o tempo profético que Jesus fala, Sinais, né? dos sinais. Ali ele fala que haveria peste, então nós passamos por um Pelo Covid-19, É verdade. passamos por guerra, secas, então fome, Sim. então peste, guerra, fome e terremotos. Mas ele diz, e rumores de guerra, de nação contra nação, reino contra reino, mas ele diz, mas ainda não é o fim. Então nesse São capítulo, sinais, então. são os sinais. Olha. Então essa guerra entre o Hamas, que é um grupo terrorista, não é o povo palestino, Não. contra Israel, ele é um dos sinais, Sim. porque os problemas viriam todos em Jerusalém, porque é a cidade escolhida. E então aqui o anjo Gabriel, ele está trazendo a revelação do fim, do que haveria de acontecer Olha que beleza. para Daniel. E aqui ele traz a profundidade. Então ele fala que haverá guerra, e ele diz que haverá aqui ofertas e cereais no templo. Sim. Então as confusões e tudo que está acontecendo lá hoje está indo para um caminho que é o templo Domo da Rocha, que é aquele templo muçulmano aonde Dourado, né? a dourada, que ela tem a Cúpula. ponta azul, Domo da Rocha, é um templo muçulmano, e é esse templo aonde estava o templo de Salomão. E o texto diz que irá construir novamente o templo de Salomão, porque haverá ofertas e cereais. E de lá, ele diz que o abominador, ele se levantará, Que é o anticristo. que é o anticristo. Então, todos esses sinais que acontecem lá está direcionando para a destruição desse templo, Olha só. para a construção Construir o do terceiro templo, que é o templo de Salomão, que é da onde este homem se levantará. Sim. E às vezes as pessoas ficam bastante pensativas. Quem é o anticristo? Todo mundo está querendo saber quem que é o anticristo. Quem é né? esse homem na terra hoje? Nós não temos a identidade dele, mas o sinal dele, Sim. de quem ele é que quando houver a construção do terceiro templo, esse homem, ele se levantará e ele vai trazer a paz. Este homem, ele vai trazer a paz, um tratado de paz. Uma falsa paz. É né? uma falsa paz, e os judeus, muçulmanos, cristãos e todos, né, vai haver um período ali de paz, que o assolador, que é o anticristo, ele vai conseguir fazer o que ninguém conseguiu fazer até hoje, Trazer trazer paz. paz. Né? Olha só. Mesmo ao meio dessa guerra que haverá pela construção do templo. templo. Então o anticristo, ele está ainda para aparecer. Penso eu que não é nenhum homem que está hoje ainda na terra, mas ele está por vir, e tudo dependerá dessa guerra. Sim. O dia que ela aparecer, aí nós precisamos falar mais às pessoas, né? Sim. Porque nesse governo começa a marca da besta. marca da besta, que é a numeração Sim. no braço direito e na testa. Então você já vê os sinais, né? No Covid-19, então vinham os aparelhos para medir a temperatura aonde? No pulso. No seu pulso e Na testa. na testa. Para quê? Para que o coração das pessoas já vão se Se adaptando preparando. para quando vier esse governo,
a numeração não te seja algo estranho, porque Sim. já houve um registro, né, que mediam a nossa temperatura ou na mão direita Sim. ou na testa, né? Sim. Então tudo isso, doutora Gisele, está por vir, está por acontecer, são sinais, né? E a tendência é que esse aperto, essa tribulação, ela vai tender a aumentar. E nós, como cristãos, pastores, líderes, nós temos que passar isso às pessoas, ensiná-las, né? As pessoas que estão aqui nos assistindo. Isso. Se você não for no arrebatamento, né, que você não deixe o anticristo pôr o número em você, que você não seja numerado. Eu creio que há 3 teologias, né, que fala ela é a pré, a meso e a pós, tribulacionista. Eu creio na pré, é a que antecede a grande tribulação. E por quê? Porque esta uma semana, que é o governo do anticristo, a igreja já não está mais aqui, né? Vai ser arrebatada. Seremos arrebatados. Olha que bênção. Seremos levados nos ares. E eu sonhei esses dias, viu, pastor? Eu sonhei que eu estava sendo arrebatada e eu vi várias pessoas subindo, assim, e foi a semana passada. Então, assim, porque assim, a mídia toda, né, só fala sobre essa questão da guerra. Falando só sobre isso, e as pessoas, né, estão bem, assim, preocupadas com essa questão. Então, a gente vê que é bom a gente trazer, no caso, o pastor, para estar esclarecendo para a população, os que estão nos assistindo, porque muitas pessoas ficaram apavoradas, né? Primeiro veio o Covid, agora veio essa questão da guerra da Ucrânia, agora de Israel. Outra guerra, deverão aparecer mais outras guerras. Então, são sinais, terremotos. Então, deverá aparecer nos próximos meses terremotos em todo o planeta, fortes, teve de no proporção. Afeganistão esses dias também. Já teve no Afeganistão, Turquia. No dia da invasão do Hamas em Israel, houve 3 terremotos na Terra naquele dia. Você está brincando? Em áreas do planeta. Então, tudo isso já são sinais que estão antecedendo a tribulação que se levantará no meio dessa guerra, este homem, o anticristo. Mas, assim, doutora, o que a gente quer deixar para as pessoas é a salvação. Com certeza. Porque as pessoas estão preocupadas, Jesus vai voltar, ou ele vai atrasar, ou é hoje, ou é a semana que vem. A questão é, você vai? Essa é a grande questão. Você vai subir? Isso. Se você morrer hoje, você é salvo? Porque Jesus volta para quem morre também. Então, também. Se nós vivemos com ele. Se morremos, ainda é lucro, porque nós vamos morar com ele. Então, é o entendimento de se é pós ou no meio, no final, nós vamos presenciar isso. Porém, a questão é, você vai. É a salvação, o mais importante. A salvação, esse é o mais importante, né? Então, as pessoas que estão nos assistindo, né, que possam até nos visitar, Igreja CIA, possa ir lá para nos conhecer, né, ver aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Né, nós estamos completando 12 anos pastor. De igreja agora, esse mês de outubro. Olha. E assim o Senhor tem feito uma grande obra, muitas pessoas, muitas famílias restauradas, pessoas libertas. Muitos homens, doutora, a gente tem uma característica muito forte, uma paternidade, onde Deus tem levantado muitos homens como líderes, como sacerdotes dentro de suas casas. E as mulheres, então, conseguem entender a importância, né, deste homem, conforme o coração, a vontade de Deus. E isso tem transformado muitas famílias, muitos testemunhos dentro da igreja dos milagres que Deus tem feito na vida de muitos homens. Olha que bênção. Então, porque o homem é o sacerdote da sua casa. Ele é o sacerdote, ele é a bênção e ele é o problema. Se o homem se levanta e ele cumpre o que Deus... o seu papel, né, então a sua casa é restaurada. Né, os seus filhos são transformados por causa da autoridade que ele tem. Né? Mas esse texto aqui, doutora Gisele, é muito interessante. Ele está no Apocalipse 3:10. Por isso que a visão que eu tenho, ela é pré-tribulacionista. Diz assim:
visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Então esse texto ele diz que Jesus diz que ele vai nos livrar da hora. Olha que bênção. Não é na hora. Tem grande Então, diferença. A diferença é que é da hora, é antes. Não é no meio e nem no final, Sim. é da hora. Antes de chegar essa uma semana que Daniel profetiza, haverá o arrebatamento. A palavra de Deus é clara, né? O que às vezes as pessoas confundem Sim. é que a volta de Jesus com o arrebatamento. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Sim. Jesus, quando ele voltar agora, é o arrebatamento da igreja. Vai vir nos ares, né? Nos ares para Apocalipse levar fala. a igreja, como o Apocalipse diz, né? E também os evangelhos. Sim. Que ele virá e vai levar esse povo. Mas a segunda vinda de Jesus, aí ele volta na guerra que ele livra Israel da destruição, né? Está no Apocalipse, do Armagedon. Né? Então ele virá Sim. e ele vai pôr, está lá em Zacarias no capítulo 14, ele vai Sim. pôr um pé sobre o Monte das Oliveiras e o outro pé sobre aonde está o templo hoje, e aquilo vai haver um terremoto, vai rachar onde está o Domo da Rocha Sim. hoje, e estará o templo de Salomão quando ele voltar. Então essa será a segunda vinda dele. Então quando ele voltar, é aonde ele vai vir para livrar Israel, porque o mundo se levantou contra Israel nessa guerra. Sim. Então essa será a segunda vinda de Jesus. Agora é o arrebatamento da igreja. É onde os anjos virão e vai levar esse povo. Primeiro os que morreram em Cristo. Os que morreram em Cristo e depois... os arrebatados. Uhum. A segunda vinda, ele vem na guerra do Armagedon. Isso. Que é... Porque ele não vai pisar na terra, né, pastor? O arrebatamento, todo olho verá, vai ser nos toda ares. língua confessará. Sim, toda língua confessará. Então, as pessoas vão ver e vão saber que é a igreja que foi retirada que vai tocar a da terra. trombeta. Vai tocar a trombeta, o anjo. Isso. Então vai ser o arrebatamento. A segunda vinda é depois, nesta guerra, quando o mundo se levantará contra Israel. Israel. Tem uma guerra que fala de Gog e Magog, que está escrito lá em Ezequiel 38. O que você diz sobre isso? Gog e Magog se refere a nações. Gog representa que ela viria do norte. Então tem o mar, o Mediterrâneo, é a Rússia. Sim. Magog, ela já é uma abreviação de nações, que provavelmente vem Turquia, vem de outros países. Pode ser que até a China seja inclusa nisso, mas seria a Rússia e os países ali, como a Turquia, que viriam contra Israel nessa batalha. Sim. E é onde Jesus ele há de livrar todo Israel com seus anjos, ele dará ordem aos anjos, e vai ser uma batalha onde diz que quando o anjo vier com a espada, as pessoas vão ser decepadas e irá correr um rio de sangue da altura da cabeça de um cavalo. Uau. Isso vai demorar 6 meses para decompor os corpos, né? De tantas pessoas que ficarão ali nessa batalha ali. E Deus sempre esteve com Israel. A gente vê a questão da independência de Israel logo após a Segunda Guerra Mundial, que teve o Holocausto, onde 6 milhões de judeus foram mortos, né? E a gente viu que logo em seguida já teve a Guerra da Independência, onde os países vizinhos cercaram novamente Israel, e a gente viu a mão de Deus, porque um país somente, né, derrotou vários países. Tudo indica que o capítulo 36, 37 e 38 de Ezequiel, então o 36, 37 fala do Vale de Ossos Secos. Já era uma palavra profética do Holocausto. Olha só. E no 38 a constituição da nação, Ezequiel. Então tudo indica em num só dia, e foi um brasileiro, Oswaldo Aranha, que é o voto Minerva. Sim, até me arrepia. Mas é algo tão poderoso porque ele foi a pessoa que presidiu essa comissão, essa reunião da ONU. Isso. Então haviam lá muitas pessoas, e
a constituição veio por causa do holocausto. Sim. O vale de ossos secos. Então ali veio a promessa de Deus que levantaria eles novamente. Olha só. Né? Os ossos começaram a se levantar e viria o nervo, a carne, a pele, e depois veria o espírito que daria vida. Formou-se, então no capítulo 31 já diz da nação que se levantou, que ela foi constituída de novo. E isso é interessante. Daniel viu 70 semanas. E ele até pensou que essas 70 semanas fossem uns 70 dias, 70 anos que Deus havia profetizado através de Jeremias, o cativeiro. Sim. E é interessante porque no ano 70, é tudo um tempo, né? O ano 70, Tito invade Israel, é onde começam os judeus serem expulsos da terra. Depois com o imperador Adriano também. Depois o imperador Adriano no ano 1135. Isso. Então, os 70 destrói, mas é um tempo, né? É um tempo. 70 semanas, 70 anos. E depois 70 anos de novo a destruição do templo e de Jerusalém. Sim. E no 135, os judeus são levados escravos para todo o mundo, todo o planeta, são levados e tirados da terra. É aonde vieram, hoje estão lá os palestinos. Sim, porque a terra já era deles, porque Davi, a terra já era deles. Davi conquistou Jerusalém, né? E Jerusalém, que era dos jebuseus, sim, Davi conquistou. Isso. E esteve lá, e morou lá, e viveu, sim, lá. E o reino de Salomão também era lá. O Monte Moriá, Abraão, Jacó, a construção do templo, é aonde está Domo da Rocha. É aonde a história dos patriarcas está naquele lugar. É por isso que é uma grande batalha. Conflito. É por isso que o conflito está ali, porque ali o anticristo, quando houver o templo, o terceiro templo, então Daniel diz que ele vai oferecer os cereais, vai voltar a oferenda a Deus, o sacrifício, até a hora que ele vai queimar um porco. Sendo que é um imundo para os judeus. Porque é um animal imundo para os judeus da lei de Moisés. Então ele vai queimar esse porco em oferenda a Deus. É quando os judeus vão descobrir que ele não é o Messias. Ele é o anticristo. E o interessante é que também Daniel ele diz que a nação que viria destruiria o templo. Então ele se refere a Roma. E Roma também é da onde virá o anticristo. Ele provavelmente será um romano judeu. Judeu, porque fala que vai ser judeu. Ele é da tribo de Dan, a serpente. Então Jacó profetiza que da tribo de Dan, que é um dos filhos dele, sim, haveria de vir a serpente. Então dá-se a entender que o anticristo ele é um judeu. E Daniel profetiza sobre a nação que destruiu o templo, que viria dela. Então, quando Daniel tem a visão, então tudo indica que ele será um romano judeu. Olha só. O anticristo. Porque para os judeus ortodoxos e os outros judeus acreditarem, né, no anticristo, tem que ser da linhagem deles, que é o Messias. Os judeus estão esperando o Messias. Né? Eles acham que Jesus é um profeta, né? Eles acham que Jesus foi um grande profeta, sim, e que ele morreu e acabou. Mas ele é a promessa. Sim. Ele é o Cristo. Glória ele é aquele que nos libertou do pecado. É aquele que quando nós nos arrependemos, sim, temos a nossa vida transformada, mudada. Sim. Então a gente vai ligando muitas peças uma na outra. E a gente vai aprendendo, né, as coisas de Deus. Sim. O livro do Apocalipse, doutora, ele é bastante figurativo e ele não está em plena ordem, os capítulos. Então a gente precisa conhecer ele um pouco melhor, esse livro profético, para poder pôr as coisas no lugar. Né? No capítulo 4, João está diante do trono. No 5 começa a falar do livro, falar do cordeiro. Sim. E ali ele vai falando das visões, dos selos. Aí ele vai falando das trombetas que serão tocadas no governo do anticristo. Fala da guerra, fala dos mártires, fala dos 144 mil escolhidos que são 12 tribos de 12 mil. Então tudo indica que esses 144 mil
serão judeus que vão pregar o evangelho na grande tribulação. Fala das duas testemunhas também, né? Que é Moisés. Tudo indica também que seja Moisés e Elias, porque a Bíblia diz que eles vão mandar vir fogo do céu e vão vão dar ordem ao tempo. Então quem fez isso no Velho Testamento foi Moisés e Elias. E as duas testemunhas virão e elas vão enfrentar o anticristo, vão morrer e no terceiro dia eles vão ressuscitar, né? E a Bíblia diz que haverá festa, porque os dois morreram falando do pecado. E estava pregando o evangelho. Por isso as pessoas que nos escutam, quando o coração dela não se inclina a Deus, a Jesus, a tendência é que ela comece a se tornar contra. Porque a Bíblia fala que nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria. O amor de muitos. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. E a gente vê essa questão justamente da guerra. Né? Crianças foram decapitadas, né? Aconteceu tantas coisas ruins. Ainda bem que Jesus disse que o amor de quase todos se esfriaria. Essa palavra quase é uma chave. E é importante também a gente ressaltar, pastor, para os telespectadores que estão nos assistindo, sobre a questão da diferença também, que o Hamas é um grupo extremista, terrorista. Não tem nada a ver com a Palestina. Os palestinos, eles vivem em Israel, o pastor esteve lá, eles vivem em harmonia ali. Inclusive eles trabalham com muitos judeus, eles trabalham juntos, funcionários, donos de negócios, muitos, estão todos misturados. Todos estão orando, pedindo a Deus, para que haja paz. Quando Yasser Arafat morre, então o grupo Hamas, ele assume isso. Mas independente disso ou não, todos os dois vêm de uma linhagem de terrorismo contra Israel. O Irã também. O Irã que apoia, tem o Hezbollah que está no Líbano, então é todo um grupo que é sustentado, pelo petróleo ali para poder manter esses grupos terroristas contra Israel. Mas a Bíblia diz que eles vão prevalecer. Israel, todas as guerras prevaleceram, inclusive da Yom Kippur, que foi a guerra dos 7 dias, que Israel lutou ali contra Líbano, todas as nações árabes e venceu eles. Venceu somente um país contra todos, então é a mão de Deus. Desde o ano 70 e 135, quando o Império Romano toma e expulsa os judeus de lá, não houve nação. Então eles foram constituídos novamente em 1948. Depois da Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra, depois do Holocausto. Da independência também. Aí veio a Constituição de Israel. Então eles começaram a retornar para lá. Só que já tinham povos lá, que é o que está lá hoje. É por isso que há esse conflito. Mas a terra era deles. É eles que foram expulsos de lá. Então, isso é bíblico, é o que está escrito. Então nós só estamos comunicando às pessoas, mostrando para elas o que está escrito. Pastor, chegamos no final do nosso programa. Deixe suas considerações finais para os nossos telespectadores que estão nos assistindo. A importância, você que nos assistiu, todo esse conhecimento que você adquiriu, é que você precisa ter uma caminhada com Jesus, ter uma experiência com Jesus, para que você possa, independentemente de arrebatamento ou não, ir morar com Jesus no céu. Esse é o propósito de Deus, que a minha casa, a sua casa, sejamos restaurados e possamos confessá-lo como Senhor e Salvador e nós possamos ir morar com Ele. Esse é o plano, esse é o propósito, isso que eu quero deixar ao coração de todos que estão nos assistindo aqui. A salvação, esse é o mais importante. E que as pessoas possam ir lá nos conhecer e ver o que Deus tem feito. Onde fica a igreja assim, mesmo, pastor? Nós estamos ali na Comendador Molerim, 2224, quase chegando na Nildo Ribeiro. Então, tá bom. E os cultos nós temos domingo 2 cultos, um às 10 horas da manhã e às 18 horas à tarde. Então tá bom, pastor, muito obrigada. Manda um abraço para a pastora Karina, tá? Espero que ela venha também aqui no nosso programa. Vai ser um prazer. Muito obrigada. Vai dar certo. Amém. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe.
E eu quero agradecer a você que nos acompanhou até este momento. Peço para você estar compartilhando este conteúdo em suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Peço para você estar me seguindo nas redes sociais, doutora Gisele Bianchini no Instagram, e também se inscrevendo no meu canal, doutora Gisele Bianchini. E eu quero deixar um versículo bíblico como reflexão para a sua vida, que está escrito lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: Eis que em breve venho, conserve o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe a nação brasileira. E até o próximo programa. Fiquem todos com Deus. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini.